semestre, estudamos um pouco sobre o movimento harmônico simples, o MHS. Para assim ser considerado, o movimento deve ser oscilatório, ou seja, realizar um movimento de vai e vem em torno de um ponto de equilíbrio, e também periódico, ou seja, intervalos de tempos iguais, uma mesma situação acontece e se repete. Por exemplo, se eu me balançar a cada 2 segundos, daqui a 2 segundos eu me balanço de novo. Um período é o tempo necessário para se completar uma oscilação, que tem que ser medida em segundos. Como no relógio, o ponteiro maior leva 60 minutos para ter uma oscilação, isso vai ser 3.600 segundos. Então o período vai ser 3.600 segundos. Já a frequência é o número de oscilações sobre o intervalo de tempo. Bom, aqui nós temos um movimento circular uniforme. E o que é o movimento harmônico simples, o MHS? É o movimento que a partícula faz aqui embaixo, certo? Bom, nós temos a função horária da elongação, a função horária da aceleração e da velocidade. A função horária da elongação é representada pelo x. O que é x? X é igual a amplitude, que nesse caso é o comprimento do cordão, ou seja, o raio, vezes o cosseno, vezes, entre parênteses, a pulsação, vezes o tempo, mais a fase inicial do movimento. A velocidade no MHS se relaciona com a velocidade no MCU e com a fase do movimento. Ela é determinada pela velocidade, que é igual a menos a pulsação vezes a amplitude, vezes o seno da pulsação, vezes um instante qualquer, mais a fase inicial. Aqui podemos observar que nesse ponto o movimento tem a velocidade igual a zero. Nesse ponto, esse momento, a velocidade é igual à mínima ou então à máxima. Nesse ponto, a velocidade é igual a zero. Indo nessa direção, a velocidade vai ser máxima. Indo nessa direção, a velocidade vai ser mínima. Bom, além da elongação e da velocidade, nós temos a equação horária da aceleração. A aceleração é igual a menos ômega ao quadrado vezes a amplitude vezes cosseno vezes, entre parênteses, a pulsação vezes o tempo mais a fase inicial. Bom, aqui nós temos que x é igual a zero. X é igual a A, certo? Se está no A, a aceleração é mínima, porque quando o x está no A aceleração vai ser menos ômega ao quadrado vezes A. E aqui, nesse momento, como a Letícia já falou, a velocidade é nula. Quando ela vem para cá, a velocidade vem diminuindo, aumentando, mas com um sinal negativo, e a aceleração vai ficando nula. Ou seja, nesse momento, a aceleração é nula. Aqui no x igual a menos A, a aceleração é máxima. Por quê? Quando x é igual a menos A, a aceleração é representada por ômega ao quadrado vezes A. E nesse momento, assim como a Letícia falou, a velocidade é nula. Bom, aqui nós temos uma lâmpada suspensa, que para efeitos de estudo pode ser considerado um pêndulo simples. Quando se é realizado pequenas oscilações, ou seja, de menor ou igual a 10 graus, o período do pêndulo simples pode ser calculado por 2π vezes a raiz do comprimento do fio sobre a gravidade. Vale ressaltar que nesse cálculo não é considerada a massa do pêndulo e que, num pêndulo perfeito, o fio tem massa desprezível. Nós podemos ter exemplos de molas no nosso cotidiano, mas no caso, na aula de Pilates, vai ser um oscilador de mola horizontal, que vai ter uma massa na ponta do oscilador, que pode ser inclusive a sua massa corporal, considerando que nós vamos desprezar a massa desse objeto. A força do oscilador de mola depende da constante elástica da mola e da elongação da mola que ela vai fazendo. Supomos que essa seja a posição zero da mola. Essa será a posição A e essa será a posição menos A. Na posição menos A da mola, a energia potencial é máxima, a energia potencial da mola é máxima e a energia cinética é mínima. No ponto zero, a energia potencial da mola é a mínima e a energia cinética da mola é a máxima. No ponto A
A energia potencial da mola é máxima e a energia cinética da mola é mínima. Primeiramente, onda é uma perturbação que se propaga no espaço ou em qualquer meio material. Dentro de ondas, nós podemos ter ondas mecânicas ou eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que só podem se propagar em meios materiais, ou seja, só podem se propagar na água, no ar, em um fio, qualquer tipo de material. E o maior exemplo de onda mecânica é o som. Ondas eletromagnéticas são ondas que podem se propagar tanto em meios materiais quanto em meios não materiais. Por exemplo, uma onda eletromagnética ela pode se propagar tanto no vácuo como na água. E o maior exemplo de onda eletromagnética que nós temos é a luz solar. Onda longitudinal é aquela que se propaga na direção do movimento. Por exemplo, a vibração de uma mola, que se propaga na mesma direção do seu movimento. Temos também a onda transversal, que é aquela que se propaga perpendicular ao seu movimento. Por exemplo, onda causada em um lago por uma pessoa, onde a perturbação é causada na vertical e, porém, o seu movimento é na horizontal. E além dessas duas, temos também a mista, que é um conjunto das duas. Vou falar um pouco sobre função de uma onda. Bem, função de uma onda na mecânica quântica é algo que descreve o estado quântico de um sistema de uma ou mais partículas e contém todas as informações sobre o sistema. Uma função de onda para um determinado sistema não tem uma representação única, mas comumente é tomada como sendo uma função de todas as coordenadas de posições das partículas e do tempo. Ou seja, a função de onda está na posição espacial. Denomina-se ondas periódicas as ondas geradas por fontes que executam oscilações periódicas, ou seja, que se repetem em intervalos de tempo iguais. A amplitude de uma onda é a distância entre a crista e o vale de onda, ou seja, é a máxima distância que cada ponto do meio da onda apresenta em relação à sua posição de equilíbrio, seja para cima, seja para baixo. O período de uma onda nada mais é do que o intervalo de tempo para que cada ponto do meio por onde a onda se propaga execute uma oscilação completa. Frequência de uma onda é o número de oscilações completas que cada ponto do meio no qual a onda se propaga executa por unidade de tempo. O comprimento de uma onda é representado pela distância percorrida por ela no intervalo de tempo de um período. Lambda vale exatamente a distância entre dois vales ou duas cristas consecutivas. Pelo cientista inglês Thomas Young, sendo este fenômeno que representa a superposição de duas ou mais ondas no mesmo ponto. Elas têm um caráter de aniquilação ou de reforço. Aniquilação é quando as duas fases não são as mesmas, ou seja, interferência destrutiva. E de reforço é quando as duas fases combinam, ou seja, vai ser uma interferência construtiva. Uma aplicação disso no nosso dia a dia é quando escutamos música em nossas casas. Existem lugares em que o som sai mais nítido e lugares que o som é muito difícil de ouvir. Isso se deve às interferências. Quando ocorre uma interferência construtiva, o som sai muito melhor. E quando ocorre uma interferência destrutiva, o som sai pior. O som pode ser produzido a partir de cordas, que quando acionadas, acontecem compressões e rarefações no ar, chamadas ondas sonoras ou cordas vibrantes. As cordas dos instrumentos musicais, quando vibram, produzem ondas transversais, superpondo-se às refletidas nas extremidades, originam ondas estacionárias, como podemos ver. Esse é um exemplo de uma onda estacionária. Veja. Um dos fenômenos que acontece com as ondas é a reflexão. Quando a onda ela incide entre a divisão entre dois meios e ela volta a se propagar no meio original, ocorre o fenômeno denominado reflexão. A reflexão de uma onda pode ocorrer tanto em uma extremidade livre quanto em uma extremidade fixa. Quando ela ocorre em uma extremidade fixa, o pulso vai se propagar, gerando a passagem de energia em cada ponto da corda. Ao chegar na extremidade, devido à terceira lei de Newton, ação e reação, a corda receberá uma força equivalente ao pulso
e irá se propagar de forma invertida em relação ao pulso incidente. Quando a onda se propaga em uma extremidade livre, em uma corda que está ligada a uma extremidade livre, ao ela incidir no ponto final, ela volta no mesmo sentido, na mesma direção, sem estar invertida como acontece no ponto fixo. Quando a reflexão ela ocorre com relação aos líquidos, ela segue as mesmas regras que foram vistas em óptica. Ou seja, primeira regra, o anormal, o raio incidente e o raio refletido são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. A segunda regra consiste basicamente em que o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido. Bem, outro tópico é a reflexão e a refração de ondas em cordas. Como isso ocorre? Quando a onda vem da corda mais densa para a corda menos densa, tanto o pulso refratado quanto o pulso refletido estarão em fase. Quando ocorre o processo contrário, ou seja, quando vem da corda menos densa para a corda mais densa, ocorre o oposto. Ou seja, o pulso refratado se mantém em fase, enquanto o pulso refletido estará em oposição de fase. A refração de onda é quando uma onda transversal vibra em direções de vibração selecionadas, nas quais estas, nas demais direções, são impedidas de passar por um dispositivo, ou seja, elas se propagam num plano. Um exemplo do cotidiano é os óculos 3D, que cada lente tem um filtro de polarização diferente, um na vertical e outro na horizontal. E por isso cada olho fornece uma imagem diferente. E o cérebro une essas duas imagens que formam uma terceira, que possibilita a percepção de profundidade. A difração ocorre quando uma onda transpõe um obstáculo. Um exemplo da difração no nosso cotidiano seria você escutar um som, uma música que está sendo reproduzido, por exemplo, do outro lado de um muro, sendo que você não está com o ouvido encostado nesse muro. A difração, o princípio de Huygens, está intimamente ligado à difração, pois a partir do princípio de Huygens é que ele fala que todo ponto em uma frente de onda pode ser considerado uma fonte de onda. A partir desse princípio é que nós podemos entender a curva que uma onda faz normalmente ao transpassar um objeto. Além disso, a capacidade de transpor esse obstáculo está intimamente ligada ao tamanho relativo do objeto para com o comprimento de onda. A primeira experiência capaz de caracterizar a luz como uma onda foi realizada em 1801 pelo cientista, médico e físico Thomas Young. Ele conseguiu provar, através de um experimento, que a onda ela é transversal e não longitudinal. Thomas Young descobriu que se ele colocasse uma fonte luminosa e essa fonte passasse por um orifício e sofresse difração, e logo após passasse por dois orifícios postos lado a lado e sofresse difração também, surgiam duas ondas que possuíam fase constante e elas se propagavam no anteparo. Elas se propagavam no anteparo, elas formavam regiões claras e regiões escuras. Essas duas regiões, as regiões escuras, correspondiam às interferências destrutivas, enquanto as regiões claras correspondiam às interferências construtivas. A experiência de Thomas Young foi muito aceita entre os cientistas, pois ele conseguiu comprovar que a luz sofre interferência. E isso comprova que a luz pode ser caracterizada como um fenômeno. São um fenômeno físico em si e possuem diversas explicações que auxiliam o nosso cotidiano, como a ultrassonografia. As fontes sonoras que estamos expostos diariamente podem nos afetar de maneira positiva ou negativa. Sons de chuva ou música calma nos trazem sensação de alívio e conforto. Já os sons com muita conversa ou tráfego geram desconforto e estresse. O som é uma onda mecânica tridimensional e longitudinal. As ondas sonoras podem sofrer fenômenos ondulatórios de reflexão, refração, difração e interferência. Um exemplo de reflexão é o eco, que se caracteriza pela distinção entre o som produzido por uma fonte e o som perceptível por um obstáculo. Como exemplo de refração das ondas, podemos citar a ocorrência de algo parecido com as miragens. A difração, por sua vez, ocorre quando as ondas sonoras contornam os obstáculos. Quando a porta de um ambiente está entreaberta, podemos ouvir o som produzido lá dentro. E a interferência é um fenômeno decorrente do encontro de ondas sonoras produzida por mais de uma fonte. As propriedades relacionadas com a nossa capacidade de percepção do som
são denominadas propriedades fisiológicas do som. O ouvido humano não consegue captar todas as frequências a que está exposto, mas existe um intervalo de tempo de frequência audível para os seres humanos, que varia aproximadamente de no mínimo 20 frequências a no máximo 20.000 frequências. Os sons abaixo de no mínimo perceptível pelo sistema de audição humano são denominados de infrassons. E os sons já acima do máximo são denominados de ultrassons. Para os sons que não somos capazes de ouvir. Uma delas é o diagnóstico por imagem feito a partir de ultrassons, os chamados exames de ultrassonografia. Nesse tipo de exame, ondas de alta frequência são direcionadas para órgãos ou fetos a serem analisados e, a partir da reflexão dessas ondas, um computador gera imagens. Os sonários utilizados por submarinos têm funcionamento semelhante ao do aparelho de ultrassom, que mostram a distância e as dimensões dos obstáculos à frente. Outra propriedade física do som é a sua velocidade de propagação, que depende das características do meio no qual ocorre a propagação. Para a propagação do som em fluidos, a velocidade pode ser determinada pela grandeza chamada elasticidade volular, que determina as características das substâncias ao serem comprimidas. A densidade do fluido e a velocidade de propagação do som são inversamente proporcionais, pois quanto mais denso é o meio, maior é a dificuldade de perturbação de suas partículas, que dificulta a propagação e, por consequência, diminui a velocidade do som no meio. A intensidade pode ser citada como uma importante propriedade do som. Qualquer movimento ondulatório transporta energia. Portanto, se uma onda sonora atravessa uma determinada área em certo intervalo de tempo, a energia carregada por ela também atingirá essa área. A energia transportada pelo som é o que faz o corpo tremer, por exemplo, diante de um som produzido num show de música. Sendo assim, a intensidade sonora é a determinação dessa quantidade de energia que atravessa de uma área em determinado intervalo de tempo. Eu sou o aluno B7 e irei falar de duas das qualidades fisiológicas do som. Eu irei começar falando da altura. O que é a altura? É a capacidade do nosso ouvido de distinguir o som alto de um som alto, ou seja, um agudo, e um som baixo, um grave. Vou dar exemplos. Por exemplo, uma mulher é muito mais fácil encontrarmos uma mulher soprana do que um homem, pois sua voz é mais aguda. Já um homem é muito mais fácil encontrarmos um homem tenor, pois sua voz é mais grave. Um instrumento de voz de som grave, por exemplo, é o violoncelo. E um de som agudo é o violino. A outra qualidade que eu ia falar é o timbre. O que é o timbre? O timbre é uma característica sonora que nos permite distinguir sons que possuem a mesma frequência, altura e intensidade. Mas como isso é possível? Por exemplo, a nota lá de um piano vai ser diferente da de um violino, por exemplo. Por quê? Porque o método em que eles são construídos, o material que eles são feitos e a caixa deles, ou seja, o formato, é tudo diferente. E tudo isso vai influenciar no timbre. O que é intensidade sonora? Muitas vezes, quando dizemos que um som está alto, um som está baixo, isso é intensidade sonora, que é confundida com a altura do som. No entanto, essa propriedade do som é a pressão exercida pelas ondas sonoras no aparelho auditivo ou em outro instrumento mediador do som. Assim, ela é dividida em intensidade física, que é a intensidade das ondas acústicas, e a intensidade fisiológica, que também pode ser chamado no nível do som, que é dita como o cálculo da verdadeira intensidade, medida em Bell, seu submúltiplo decibel. Então essa intensidade fica na fórmula NS igual a 10 logaritmo I sobre I0. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente sobre uma onda é que ela não transporta matéria, ela apenas transporta energia. Bom, agora vamos começar, para a gente conseguir imaginar uma corda, certo? Começar pela primeira propriedade, que é a crista. O que é a crista? A crista, ela é a parte superior. Quando a gente balança uma corda para cima e para baixo, quando ela dá aquela levantada, isso é a crista, que é a parte superior. A parte inferior é quando ela está lá embaixo, que é o vale. O vale é a parte inferior, mais baixo, certo? E a amplitude? A amplitude, agora saindo do exemplo da corda, é do ponto médio, que é aquela retazinha, que é o estado que ela estava, no caso assim, reta, até o ponto superior, que é o vale, certo? E o comprimento de onda
é a junção de dois, por exemplo, dois vales ou duas cristas, certo? A frequência, o que é a frequência? É o período de ida e volta, ou seja, quando a gente balança, ela vai e ela volta, certo? Essa é a frequência. E tem o período. O período que é? O período é o tempo total que a vibração tem, ou seja, 1 minuto, 2 minutos, é o que ela demora até voltar ao seu estado natural. Tranquilo, senta aí. Vamos cumprimentar só aqui o pessoal. E aí, Agemiro? Tranquilo, cara? Segura da droga aí, né? O que eles estão ouvindo, Agemiro? Bota uma música boa aí. Rock pesado, Agemiro. Vamos colocar uma música boa de verdade aqui, ó. Pronto, pra você curtir bastante aí. Sentar aqui pra aproveitar clássica aí, música a música fantástica boa, né? Qual é o nome dessa música aí? Clardelune, cara. Clardelune. Essa música emite muita fonte sonora, me lembra muito bem. O que é essa fonte sonora? O que é fonte sonora? Como assim você sabe o que é fonte sonora, cara? Vou explicar pra vocês aqui, ó. Fonte sonora é qualquer corpo capaz de fazer o ar oscilar com ondas de frequência e amplitude detectadas nos nossos ouvidos. No entanto, as fontes mais variadas e ricas em qualidade sonora são os instrumentos musicais. Cada instrumento musical tem a sua característica de emitir com a nota um timbre diferente dos outros instrumentos. Sabe, Ken, você fez me lembrar de um colega que toca piano, né? E por sinal ele toca muito bem, né? Olá, aqui se não me conhece, eu sou o super pianista. Eu vou apresentar agora sobre um dos principais instrumentos de corda, que é o piano de 88 dedos. O 88 dedos ele seria constituído basicamente de 3 regiões de cordas. As cordas mais graves, as à esquerda, as cordas médias, no centro, as cordas mais agudas, que ficam à direita, produzindo o som do piano. Como o som com uma onda mecânica, ele seria caracterizado pelas vibrações dessas cordas, nas quais quando o martelo ele realiza a vibração, o que faz com que a nota vibre, produzindo uma onda estacionária. As notas mais graves dessa região mais esquerda seria constituído por apenas um acorde, e à medida que elas vão passando para a direita, elas seriam constituídas basicamente por 2 acordes, fazendo com que o som ele fique mais agudo. Nessa região também, à medida que vai passando para a direita, as cordas elas vão diminuindo, fazendo com que o som fique mais agudo, desde a região da direita para a região da esquerda. Na região das cordas médias, ela, ao invés de ser um acorde, ela seria constituída por 3 faixas, por 3 cordas menores de aço, em que à medida que vai passando para a direita, elas vão diminuindo, fazendo o som mais agudo também. E as cordas da direita seriam as notas mais agudas, que apresentam uma frequência maior, e à medida que vão para a direita também, elas vão diminuindo, contribuindo para que o som fique mais agudo. Bom, e agora o conjunto dessas cordas, das notas musicais, será a música. Bom, como agora eu não poderia deixar de mostrar toda a minha habilidade, eu vou tocar a música Moonlight de Beethoven. Cara, manda bem, né? Mas além de instrumentos que são o instrumento de corda, que é o piano, o violão, ou qualquer outro instrumento de corda, existem também os instrumentos de percussão e os instrumentos de sopro.
Os instrumentos de percussão são aqueles que se batem com a mão ou com o tambor e depende da vibração de uma película que vai vibrar e produzir o som. O tambor, por exemplo, Cândido, ele pega, são duas rachas de metais em forma de cilindro, na qual a pessoa bate na pele e faz ela vibrar. E que isso produz o som que pode ser ouvido pela gente. Agora, os instrumentos de sopro, eles são diferentes, como por exemplo a flauta, o saxofone, na qual o som ele provém da própria vibração do ar no instrumento e provém do diafragma das pessoas. Bom, pessoal, o papo tá bom, mas eu tenho que ir pegar umas gatinhas agora na beira-mar. Ei, deixa eu Valeu. junto. Não, fica aí mesmo, bate pra tostar a mulher. Falou! Aí, Ademir, E aí, mulher, e aí, cara, como é que tá? Neto. Agora, aquilo que tu falou sobre instrumento de sopro, eu também lembrei uma coisa muito importante, que eu sempre tava com minha flauta comigo. Olha aí, preparado, ó. Que assim que assim que eu assopro aqui uma gasosa, tem frequências e ocorre uma ressonância. E com essa ressonância pode ser amplificado o som. Isso é muito legal. E com a boquilha eu consigo fazer diferentes frequências e eu tambando o som, eu também consigo modificar e fazer notas musicais diferentes. E agora eu vou falar... E eu também trouxe uma partitura. Olha aí! Sei que é um cara Você é preparado. Eu não sei tocar muito bem, né? Mas vou tentar tocar aqui. Lá vai. Não sei tocar muito bem, mas isso aí. É, cara. Mas tu falando aí de instrumento de sopro, eu me lembrei que no instrumento há dois tipos de tubo. O tubo aberto e o tubo fechado. Onde o tubo aberto há duas extremidades abertas. E o tubo fechado há uma extremidade aberta, só que perto da boquilha, como você falou. E falando aí, uma matemática, mas entrando no campo da matemáticazinha, né? Existe uma forma que calcula a frequência, que o Rebouça diz que quando toca, as pessoas tocam em diferentes frequências, tu já sabe qual é aí? Vixe, cara, não me lembro, mas eu tava fazendo a prova de física, né? Isso, cara, colando aí, cara. Cara. Olha mas aí. eu posso dizer que a frequência é igual a harmônica vezes a velocidade sobre duas vezes o tamanho do tubo. E isso é para tubos abertos. E para fechados é só trocar o duas vezes o tamanho por 4 vezes. E é isso. Vem, cara, aquela gata ali. Caraca, mano. Vai lá. Esse é meu garoto. E aí, galera, quanto tempo? Beleza? Ei, aquela gata ali, ó. Rapaz. Macho, mano. Ela parece um golfinho. Ei, também eu vou fazer uma prova de inglês. Mas eu não sei golfinho em inglês. Como é golfinho em inglês? Acho que é Dolphin, Não, é Dolphin, ainda não. Não, é Dolphin. Dolphin. Ei, o que é Dolphin? Cara, por sorte eu acabei de sair do meu curso de física lá, eu acabei de dar uma mega colada na prova que eu tava tendo agora. Rapaz, ficou E era justamente sobre esse assunto. Eu acho que tu não colou não, tu só pegou a prova todinha e resumiu, sabe? Cara, Doppler foi um matemático muito famoso que nasceu na Áustria em 1803, só que infelizmente depois de vários anos ele morreu de tuberculose em 1853. Mas ele fez algo muito importante, ele criou a teoria efeito Doppler. Essa teoria é sobre as ondas sonoras, que constitui um fenômeno pelo qual o observador percebe frequências diferentes das emitidas por uma fonte. Pode ser a flauta, por exemplo. E acontece devido à velocidade relativa entre a onda sonora e o movimento relativo entre o observador ou a fonte. Aí beleza, esse efeito Doppler tem uma fórmula geral. A fórmula geral é FO, que é a frequência aparente, que é igual a V, velocidade da onda sonora, mais ou menos a velocidade do observador. Isso depende se o observador está se afastando ou está se aproximando da fonte. Sobre velocidade da onda sonora, mais ou menos a velocidade da fonte. A fonte está se aproximando ou a fonte está se distanciando do observador. Vezes a frequência real emitida pela fonte. Vou ser um exemplo. Um exemplo é o motor da moto. Quando a gente está perto, o barulho é maior. Mas quando a gente está longe, o barulho é menor.
Assim, né? O barulho da moto, né? É, Pivete, aí sabe. E outro exemplo também bem comum é o de uma ambulância. Quando a gente tá perto, o barulho é maior. Mas quando a gente fica longe, o barulho fica menor. Ei, mano, você imitar Vai. Esse é o que horas? Cara, são quase 4h30. Caraca, mas já tem que ir, ó. Valeu. Cadê meu celular? Cada um Meu celular não importa não, e a minha cola que tava aqui? Filho da...